Aleluia. João capítulo 9. Eu vou tentar ler já rápido para entregar no tempo da mesa missionária. João capítulo 9 diz assim: a cura de um cego de nascença. Amém. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que eu nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, porquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe Jesus: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Aleluia. Aleluia. E essa palavra fala sobre esse cego. Ontem à tarde eu estava no trem e o Espírito Santo disse que eu iria ministrar essa palavra. E eu comecei hoje a perguntar ao Espírito Santo o que ele iria dizer. E uma das coisas interessantes é que Jesus, quando vai curar esse homem, ele vai cuspir na terra, ele faz uma meleca, ele faz uma lambinha e depois passa nos olhos daquele homem. E depois ele vai dizer assim: ó, vai lá e lava-te no tanque. Jesus podia colocar a mão e dizer para ele enxergar? Ele podia. Jesus podia tocar a mão nele, ou simplesmente não tocar naquele homem e dizer assim: vê, enxerga. Jesus também podia, porque ele é o dono de todas as coisas, ele tem todo o poder. Ele é Jeová Rafa, ele é o Deus da cura. Ele faz o que ninguém pode fazer. Mas por que Jesus Cristo vai lá, cospe, faz um lodo e passa no olho daquele homem? Lembrando que Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. De repente estava sem escovar dente, ou tinha escovado o dente, estava com bafo ou sem bafo. Eu não sei como é que estava a boca de Jesus, porque ele era ser humano. Mas olha só, irmão, é o que a gente fica assim: não, Jesus, não, ele era ser humano. Ele era como eu e você, ele era Deus, mas ele era humano. Ele cospe. Imagina que alguém cospe, você todo cheio de pose, todo limpinho, todo bênção, vai lá e cospe, você toma um banho para vir para a consagração, para ir para o culto de evangelismo nas praças, na rua, todo limpo, e alguém cospe e passa a mão no teu olho. Imagina, dá nojo, né? Fala sério, dá nojo, eu teria nojo. Ah, mas era Jesus, mas não interessa, irmão. Nós somos seres humanos, nós temos às vezes, nós temos hábitos, nós temos uma vivência e não podemos desprezar a vivência dos outros. Eu não sei por que Jesus trata aquele cego daquela forma, mas uma coisa é certa: o que o Espírito Santo de Deus me disse é que cada ser humano é um ser humano diferente e ele vai tratar comigo e com você de uma forma especial. Não espere que Jesus vai tratar o vizinho como ele te trata, porque você nasceu em um lar, nasceu em uma casa, você teve uma história que o vizinho não tem. Então Jesus vai tratar com o vizinho e com você de uma forma diferente. Aleluia! E outra coisa que também eu fiquei assim, eu gostei dessa história de Deus ter cuspido, foi o seguinte: é que me lembra de Jeremias 18, vaso, barro nas mãos do oleiro, e me faz lembrar também lá em Gênesis que Jesus, que é Deus, que estava com o Pai na eternidade, junto com o Espírito Santo, eles vão formar o homem do barro. E ninguém mexe em barro sem tocar em água. Ou seja, o vaso estava prontinho para Jesus Cristo ir lá e fazer alguma coisa. Ele vai lá no barro. Ele vai lá naquilo que era a essência do homem. Alguma coisa faltava naquele homem. Deus não faz nada incompleto. Algumas pessoas começaram a perguntar, a razoar e questionar: vem cá, esse homem é cego, mas ele é cego por quê? Ele é cego porque seus pais pecaram? Ele é cego porque ele tem uma maldição? Ele é cego porque? E Jesus vai dizer: olha, ninguém ele pecou não, mas cada um nasceu para a glória de Deus. Esse homem irá manifestar a glória de Deus. De repente você vê uma pessoa que tem um problema na sexualidade, um problema na bebida, um problema com as drogas, e você começa a perturbar e se questionar: vem cá, quem é que pecou? Por que está no crime? Por que está nas drogas? Por que está na prostituição? Por que é homossexual? Qual é o problema dessa pessoa? Calma aí, ninguém pecou não. É para que Deus manifeste a glória
Eu creio. através da vida daquela pessoa. Então para de perguntar e se questionar antes de evangelizar o porquê aquela pessoa está caída. Só vai lá e prega. É isso que Jesus Cristo me ensina. Às vezes nós ficamos paralisados e questionamos. Antes de você ir lá pregar, você deve estar bisbilhotando. Vem cá. Os fariseus estavam fazendo isso. Ninguém ajudava o cego, ninguém levantava ele, ninguém fazia nada pelo cara. Mas ao invés de ir lá e dar uma condição de vida melhor para ele, deixava ele mendigando ali e ficava se questionando. Vem cá. Ele está ali jogado, mas ele tem essa condição por quê? Porque pecaram? Não pergunta, vai lá e faz. É verdade. Aleluia. Não pergunta, vai lá e estende a mão, porque você também pecou. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Aleluia, e Deus. destituídos foram da glória de Deus. É para ninguém ficar questionando o histórico de ninguém. Mas vem cá, na sua família tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo? Por que você é assim? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei qual é a estrutura do seu vaso, do seu barro, de onde você veio, mas até aquilo que você sofreu, que você passou, é para manifestar a glória de Deus. Aleluia, Pai. De repente você passou por uma situação difícil de abuso. De repente você passou por uma situação difícil onde você entrou num vício. De repente você passou por uma situação que você está ali com uma dependência emocional de alguém. Estão perguntando, mas vem cá, por que essa pessoa é dependente daquele casamento? Por que dependente do álcool? Por que dependente do sexo? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu creio que se aconteceu na sua vida, é para uma permissão de Deus, para que Ele manifeste a glória dEle através da sua vida. Aleluia, Deus. Na casa existem muitos vasos, alguns para honra, outros para desonra. Na casa existem muitos vasos, e por existirem muitos vasos, significa que cada vaso é para uma coisa. Maravilha. Cada pessoa tem uma história por um motivo, mas voltando para Jesus, que foi lá, cuspiu na terra, fez a lama, o negócio da gente passou na cara do homem. Às vezes nós ficamos questionando a forma que o Senhor trabalha conosco. Às vezes ficamos duvidando. Vem cá, Deus, mas o Senhor fez assim com o fulano de tal, e ele tem um chamado parecido com o meu, mas por que comigo é dessa forma? E Isaías vai dizer, pode o vaso perguntar para o oleiro como é que faz? Comigo tem que ser assim, Deus. Você fala com todo mundo, usa profeta para falar com todo mundo, mas comigo você não usa profeta nenhum. Vem cá, Deus. Você levanta as pessoas pelas madrugadas, eles olham pelas madrugadas, você dá revelação pela madrugada, mas por que de madrugada eu não acordo para orar e acordo cheio de revelação logo mais na manhã seguinte? Por que comigo é assim? Ele nos chamou para manifestar a sua glória, cada um ao seu tempo, cada um ao seu jeito. E às vezes achamos que Deus não está agindo em nossas vidas porque Ele não está agindo da forma que está agindo na vida do outro. Aí Ele vai lá, acosta, passa no olho daquele homem e manda ele lá para o tanque. O tanque qual? O enviado. Quem é que foi enviado para a minha vida e para a sua vida, senão Jesus Cristo? Olha, pega a tua sujeira, pega essa lama que está na sua cara e vai lá no enviado. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está cego, você está com problema e você está sujo, vai lá se lavar no enviado. Vai lá se levar na palavra. Vai lá se limpar com a palavra, porque a palavra ela é água. A palavra limpa os nossos olhos. Nossos olhos são a janela da nossa alma. Os nossos olhos é como nós enxergamos a vida. Nós temos que lavar os nossos olhos todos os dias com o Senhor, lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz. Quanto mais nos sujamos, nós temos que nos limpar. E o Senhor vai lá e passa aquela lama nos olhos daquele homem, para dizer para ele, e não só para ele, mas para as pessoas que estavam à sua volta: vá lavar os seus olhos, vá se limpar, vá limpar os seus olhos para que você possa enxergar, para que você possa ver. Jesus não fez um milagre e não queria falar apenas com aquele cego. Ele queria falar com todas aquelas pessoas que estavam à volta daquele homem que era cego. Porque o Senhor vai dizer que aquele homem nasceu naquela condição para que a glória de Deus
Deus quer manifestar a sua glória através da nossa vida. E até o nosso processo, os nossos processos, são para carregar manifestações da glória de Deus. Aleluia, Deus. Porque enquanto Deus vai lá, cospe na terra, passa lama no seu olho e aparentemente não está acontecendo nada, Ele está falando não só com você, mas Ele está falando com pessoas que estão vendo você passar pelo seu processo. Jesus podia simplesmente passar a lama no olho, limpar com outra parte de cuspe e o cara ficar limpo, mas Ele não fez isso. Teve todo o processo. Ele olha para o chão, ele cospe na terra, ele mexe o dedo dele, ele faz uma lama, passa no olho daquele homem e depois manda ele lá lavar. Às vezes você quer ser livre de uma vez, mas existe um processo para você ser livre. Aleluia. Meu Deus! De repente Glória você a está se Deus. questionando ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não me libertou de uma vez dessas correntes? Por que eu não paro de ter sonhos eróticos? Por que eu não paro de desejar, de consumir álcool, de consumir drogas? Por que essa vontade não sai de uma vez? Você vai ter que passar pelo processo. Às vezes nós somos ligeiros para correr para o mal e nos apressamos a fazer algo, ficamos todos presos e amarrados e acorrentados. Teve um processo para você ficar cego, para você ficar sujo. Agora, para se limpar também vai ter um processo. E o processo é a humilhação. Porque Jesus, quando Ele cospe na terra, é para mostrar para o homem: desce porque você é barro. Aleluia, Deus. Desce porque você é pó da terra. Desce porque do pó eu te tirei, do pó você vai voltar. É o que Ele quer dizer para nós. Às vezes temos o nosso narizinho muito em pezinho, igual na mão. Mas ele era só lá num rio bom, num rio tranquilo, numa água maravilhosa. Não. Você vai lá com o negócio sujo, porque vai ser lá que eu vou te limpar. Aleluia. E às vezes nós ficamos nos questionando: Senhor, eu já fui para a Suíça, para a Europa, para a Espanha, já jantei nos melhores restaurantes, Deus, já fiz tanta coisa boa na minha vida, e agora que eu me converti, o Senhor vai me colocar num quartinho fechadinho, o Senhor vai me colocar dentro de um poço, Deus, o Senhor vai fechar as portas de emprego para mim. Pecado, eu sou viajado, eu sou estudado, eu tenho faculdade, Deus, eu tenho conhecimento, você vai me deixar nessa situação? Desce. E às vezes queremos ficar questionando o processo com Deus. Se Ele vai te deixar, irmão, no nada. Se Ele vai te deixar no calabouço. Se Ele vai fechar as portas. Se você vai começar a usar chinelo que vai furar o seu pé. Irmão, deixa Ele te tratar. Aleluia. É o processo de Deus conosco. Meu Deus! E ficamos murmurando com Deus e questionando e achamos que Ele não está em nós. Ele está, mas Ele está com os humildes, Ele está com os mansos, Ele está com aqueles que aprendem a ouvir a sua voz. E como já foi falado aqui, e como já foi falado aqui, e como já foi mencionado nesse altar, Ele está com os simples. Ele vai dizer que Ele está com os simples e que o reino é das crianças. Que nós possamos ser simples e humildes como as crianças, que não perguntam, não questionam. Quando o pai vai lá e corrige, dá um tapa, a criança chora, mas depois a criança volta, abraça, beija. Que nós possamos ser como as crianças hoje, carregando Amém, humildade. Senhor. E é por isso que Ele faz a gente descer, para nos enxergarmos a sua essência. Isso aqui, ó. Sua essência é o pó, você veio do pó, você veio do barro. Está querendo me ensinar como é que eu vou te tratar? Eu sou o Criador, você é só a criação. Você está querendo me ensinar a trabalhar? Você está querendo me dizer para onde você vai, aonde você vai trabalhar, o que você vai estudar, o que você vai vestir? Você não manda em mim, não. Sou eu que mando em você. E nós temos que entender. Nós temos que entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. E passamos a entender isso aqui. Nós passamos a entender quando o Senhor nos leva, às vezes, a circunstâncias extremas. Às vezes de fome, de calúnia. Às vezes de privação. Desertos tristes. Mas que nós começamos a entender e ver Ele como de fato Ele é. Nós temos uma visão de Deus que não é verdadeira dele. E infelizmente, isso foi pregado isso em muitos altares. E anos foi pregado um Deus do luxo, um Deus do ouro,
te dá, Ele faz. E muitas pessoas entram por essas portas carregadas de opressão e continuam oprimidas, porque elas acham que Deus tem que dar um casamento, que Deus tem que abrir uma porta, que Deus tem que fazer e acontecer. Ele não tem que fazer nada. Porque tudo que Ele nem tinha que fazer, Ele fez. Ele foi lá e morreu na cruz do Calvário por mim. Verdade, Jesus. Aí tem gente que ora aqui, nada contra a cestinha da oração, porque eu já recebi muitas bênçãos colocando coisas, uma chave, a minha fé. Deus fez muitas coisas na minha vida e Ele vai continuar fazendo a minha e a sua, exercitando a nossa fé. Mas colocamos ali e aparentemente nada acontece. E achamos que Deus é obrigado. Quando Ele não faz, eu saio por essas portas e não saio convertido. Porque eu não vim para Jesus por amor, eu vim porque eu estou interessado. É no que Ele vai verdade. fazer. Aleluia. Olha, eu vou te mostrar uma coisa, cego. Vou te mostrar sem palavras. Porque o cego ainda tem algo interessante. Se você estivesse vendo, Jesus ia cuspir, ia passar uma coisa nojenta no seu olho, de repente você fazia o quê? Se esquivava, saía. Mas como está cego, não tem nem reação. É verdade. É assim mesmo. Quando está cego, está vulnerável. Ou seja, que nós possamos estar vulneráveis ao agir de Deus em nossas vidas. Que não venhamos esquivar. Peraí, você vai tirar meu emprego? Peraí, você vai tirar o meu pai? Vai tirar a minha mãe? Eu vou sair saindo. Não, fica vulnerável. Seja um vaso na mão do oleiro. Deixa Ele te moldar. Lá em Jeremias 18 vai dizer que o vaso se quebra na mão do oleiro, mas Ele não joga fora. Ele aproveita aquilo e faz um vaso bom e novo, conforme parece bem aos seus olhos, não é aos nossos olhos. Aleluia. Às vezes começamos a perceber cheiro de deserto, opressão, vida. A gente quer sair saindo e quer tentar escapar das mãos de Deus ao nosso modo, da nossa maneira, fazer do nosso jeito. Não tenta fazer do teu jeito não, porque você vai passar mais tempo nesse processo. Quanto mais você entende que tem que estar sensível e vulnerável às mãos dele, mais do jeito que ele quer você vai ficar mais rápido. Aí ele vai dizer para o homem assim, ó, passou ali o lodo, vai falar assim, agora você vai lá, vai, lava-te. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Ele não falou para o homem, ó, te sujei para você se sujar mais. Não, eu estou passando isso, agora faz a sua parte. Vai lá e se lava. É Deus, aleluia. Tem coisas que ele faz, mas tem coisas que ele quer que nós façamos. É verdade, Jesus. Ó, você deve bater a mim. Eu fiz a minha parte e parece que não está resolvido. Mas agora faça a sua parte. Porque às vezes ele começa a trabalhar em nossas vidas e parece que está tudo mais bagunçado. Por quê? Imagina que aquele homem estava cego e enxergava mais ou menos vultos. Enxergava ali uma claridade mais ou menos, não sei se ele era completamente cego. Aí Jesus passa a lama, ele ficou o quê? Ele ficou mais cego. Ele ficou enxergando menos ainda. E às vezes viemos para a presença do Senhor e as coisas parecem que ficam mais bagunçadas do que estavam antes. Mas não, Ele está trabalhando. No meio dessa confusão, no meio dessa bagunça espiritual que aparentemente está acontecendo. É que você já estava cego, você já era cego, você já tinha um problema. Aí você veio para a mão do Senhor e Ele começou a mexer. As coisas começaram a se movimentar. É verdade. Você não tinha mais paz antes. Você não enxergava melhor antes. Você tem isso hoje na presença dele. Então, aparentemente, por mais que pareça que não está resolvido, ele está fazendo. É porque tem a nossa parte. Tem coisas que ele vai fazer, tem coisas que nós vamos ter que fazer. Olha, o homem de repente pensou, mas que marmota esquisita é essa? Eu estava até vendo um feixe de luz, mas agora ficou mais escuro. O que foi que ele passou no meu olho? Ele não se perguntou, ele não se questionou. Ele obedeceu, foi lá e foi lavar os olhos dele. Ele foi lavar os olhos dele. E às vezes nós não queremos obedecer ao Senhor as coisas que Ele pede que nós façamos. Ó, você vai lá e faz isso. Não, começa a questionar a Deus. Jeremias, quando ele vai lá para a casa do oleiro, o Senhor vai dizer assim, ele ouvia a voz de Deus já. Ele já ouvia. Mas tinha uma coisa que ele tinha que fazer, que era obedecer. Ó, vai, desce a casa do oleiro
te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias não podia, ele podia não obedecer. Ele podia continuar no nível que ele estava. Às vezes o Senhor vai nos levar a lugares que não queremos ir para aumentar o nosso nível de entendimento, revelação e visão que nós já temos. Não é que nós não temos, mas que nós já temos dele. E é por isso que o Senhor vai dizer para Jeremias, você vai lá, desce a casa do oleiro. E nós temos que descer. E é isso que Cristo nos ensina. Quando ele cospe naquela terra, ele próprio vai lá e desce. Ele desce. Se ele desceu, se ele se esvaziou de toda a sua glória, se ele veio para meio de seres humanos corruptos, malvados e pecadores que somos nós, se ele fez isso, se ele foi o enviado a nós, por que nós não queremos descer? Aleluia. Vai lá e desce a casa do oleiro, farei te ouvir as minhas palavras. Mas Jeremias não vai só ouvir as palavras, ele vai observar como o oleiro trabalha. Jeremias não era só ouvir, mas era ver. Tem lugares que precisamos ir para observar e ver e adquirir experiências com o Senhor. Se Ele nos deu uma visão, uma audição, se Ele nos deu os olhos e nos deu boca também, olhos e ouvidos, além da nossa boca também, que faz parte da comunicação, é por um propósito. Então, a mensagem não é só pelo ouvir, mas também pelo observar. A fé é pelo ouvir a sua palavra, mas também eu observo. Verdade, Jesus. Eu também enxergo e eu vejo. Aleluia. Paulo vai dizer o quê? Olhe para mim. Olhe para mim, me observa, veja meu comportamento. Olhe para a minha vida. Então não é só pregar aos ouvidos com a sua boca, mas é pregar também com o seu comportamento, porque alguém está te observando e isso também está gerando crescimento e maturidade na vida de alguém. Aleluia, A Deus. fé vem pelo ouvir, de fato. Mas Paulo vai dizer, olhe para mim, seja como eu, sejam imitadores de Cristo como eu sou. Aleluia. Ou Deus. seja, a observação dos olhos também fala. Então, existe alguém nos observando. Aquelas pessoas estavam observando o comportamento daquele cego. Ih, o cara é cego, mas ele não é bobo, não. O cara é cego, mas ele não é bobo. Cuspiu no olho dele e vai lá agora obedecer esse cara que vai mandar lavar. Ele é até cego, mas não deve ser bobão, não. Porque se o cara fosse cheio de soberba, ele não sairia para lavar os olhos. Aleluia. Tá de brincadeira? Eu pedi para você me curar, você vai jogar essa baba na minha cara? Não, irmão. Ele não questionou com o Senhor, não. Ele não murmurou, sei lá, ele jogou esse negócio no meu rosto aqui, eu quero é ver, eu quero enxergar. Vou lá ver se funciona mesmo. Glória a Jesus. Nós temos que ter essa curiosidade Glória a com Deus. Deus. Nós temos que ser curiosos com o Senhor. Por isso que muitas vezes ficamos da mesma forma, do mesmo jeito, porque Ele nos manda largar alguma coisa, Ele nos manda abrir mão de algo e nós não fazemos. Ficamos continuando cegos. A nossa visão não se abre, permanecendo cegos, morremos cegos, porque queremos ser melhores que Deus. Deus mandou largar esse homem, lá mandou largar essa mulher, mandou largar esse hábito aqui, pra quê? Eu, hein? Mandou eu ir lá naquele lugar fazer o quê? Enquanto você fica perguntando a Deus o fazer o quê e o porquê, você vai continuar na mesma situação de debilidade. Tem gente debilitada na casa do Senhor e vai ser assim até o final, porque não desce, porque não é humilde, porque não se sujeita, Meu Deus. porque não se quebra nas mãos dele. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso problema. A gente veio de lá cego, sabendo de nada. Entramos por essas portas e continuamos cegos, porque não aceitamos a mensagem, não aceitamos a correção do Espírito Santo, não aceitamos o que Ele tem para falar para nós, porque achamos que Ele não sabe de nada. Saiba que Ele te criou. Se Ele mandou você cantar, canta. Se Ele mandou você pregar, prega. Se Ele mandou você largar um hábito, larga. Ele sabe o que Ele está fazendo. Glória a Deus. Ele sabe o que Ele faz, irmão. Isaías diz, pode o caco, pode o barro dizer para o oleiro o que está fazendo? Meu Deus. Não dá, irmão. Não é para resistir a Deus, não. A palavra diz resistir ao diabo.
voz. Mas tem gente resistindo ao Espírito Santo e fica no deserto. Porque quem resiste ao Espírito Santo resiste à vontade de Deus. Muitos morreram no deserto. A palavra do Senhor vai dizer porque resistiram ao Espírito Santo. Que venhamos sair do deserto. Que venhamos sair do deserto. Aleluia! Glória a Deus! Parece que está tudo sem sentido, mas se Ele mandou, faça. Aleluia! Se Ele mandou você descer, se Ele mandou você se lavar, se lave. Ó, vai lá. Tá mais ou menos meio andado. Agora a tua parte, se lava. Nós temos que nos lavar, como já foi dito aqui. Nos limpar. Quem é sujo, suje-se mais. Se o cara quisesse continuar cego, ele pegava mais lama e ficava mais na cara e continuava cego e sujo ainda. Mas não, ele foi esperto, ele foi sábio, ele obedeceu. Ó, está cego, agora também está sujo. Vai lá e se lava. Que nós possamos nos lavar com essa palavra. Que possamos nos limpar. Ele não vai te limpar só quando você sai do mundo, ele vai continuar te limpando todos os dias. Aleluia, Deus. Todos os dias ele vai nos limpar. Porque vai ter um dia, irmão, que a fama do pecado vai vir. Você vai na presença do Senhor, vai vir alguém que vai te fazer um mal. E você vai ser tentado a não perdoar. Você vai ter que ir lá se lavar com Ele. Aleluia, Senhor, Pai. pecaram contra ti, contra mim, me machucaram. Por favor, me limpa, me liberta desse pecado. Nós temos que ser limpos todos os dias, nos expor à presença todos os dias. Não, eu já prego, eu já sou irmã, eu sou até enviada. Não, você continua sendo um vaso das mãos de Deus. E para fechar a mensagem, para terminar a mensagem, uma das partes que o Espírito Santo de Deus moveu o meu entendimento, eu fiquei tão feliz por ter recebido aquela revelação, foi que nós precisamos estar maleáveis, nós somos barro. Ou seja, ele nos ensinou cuspindo ali, fazendo lodinho. Aquele homem precisava de algo que só o oleiro podia fazer. Era uma forma, era um molde. De repente ele não tinha um globo ocular. E Deus pegou aquilo ali, colocou naquele barro, como ele foi feito de barro, deu aquela parte daquele corpo para aquele homem, enfiou com o barro dentro dele. Nós precisamos continuar maleáveis, molinhos. Que a água, que a palavra venha e nos molde. Que as mãos do oleiro possam nos moldar, mas que não venhamos ser uma estrutura tão ruim que a água não permite, que a mão do oleiro não dê para tocar, para manusear, não, mas que possamos estar prontos para ser manuseados por Deus quando Ele quiser. Amém, Senhor. Que possamos ser tratados por Deus. Não, eu já sou assim, vou continuar assim. Não, deixa Ele te moldar. Não, eu estou assim, eu tenho 30, 40, 50, 60 anos. Não. Deixa Ele moldar. Eita glória, aleluia! Nós temos que ser como vaso. Obra na mão dele para Ele nos moldar. Quando Ele quiser. Esteja pronto para o toque do oleiro. Esteja pronto para as mãos dele. Senhor, eu preciso de ti, O Espírito Santo me mostra neste lugar pessoas que estão na mão dele. E eu não vou dar um recado direto a ninguém, mas eu vou dizer para pessoas que estão em processos aqui: deixa ele te moldar da forma que ele quer. Para de resistir ao Espírito Santo, porque quanto mais você resiste, mais duro você fica. E sem forma, e sem enxergar, e sem ver. Que Deus ele possa te abençoar e que você possa ter um entendimento